Ah, por que não prega mais amor? Mas, cara, eu prefiro ser rude, falar algo que vá doer na pessoa, mas que confronte ela e ela realmente busque uma transformação e não... E aí tu vê assim, ó. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Graça e paz a todos, mais uma vez aqui no canal, para mais um vídeo da nossa série de mensagens acerca de identidade. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje teremos o preletor, o Anderson, sua primeira mensagem, né, que Deus possa usá-lo como tem usado em suas mãos, e sabemos que Deus nos deu essa oportunidade de ministrar, de falar de Jesus, de usar ferramentas, né, que nós sabemos que às vezes são usadas para tantas coisas, mas essa ferramenta nós estamos usando para cumprir o ID do Senhor, né, cumprir o ID e mostrar, falar da sua palavra para a gente é um prazer muito grande, né? E hoje nós vamos estar falando sobre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou estar fazendo leitura e assim passando para o Anderson, e meu irmão vai estar deixando Deus usar como um vaso nas mãos dele, né? Nos diz a palavra assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Lembrem que é sobre identidade, diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Graças a Deus por esse texto. Aleluia. Está contigo aí, irmão Anderson, para dar sequência. Paz do Senhor a todos. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de mais um vídeo do canal, né? O segundo vídeo, Até os Confins da Terra, sobre o tema identidade cristã. E como o irmão Sidney fez a leitura ali de 2 Coríntios 5,17, para nós darmos um início, né, nessa sequência, é bom nós salientarmos a parte A deste texto, né, que diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando eu trago um exemplo meu próprio, eu quando decidi entregar minha vida para Cristo, eu tinha ciência de que não seria fácil, porque eu estava vindo de uma natureza totalmente do mundo, doutrinas do mundo. O que era certo para mim, quando fui lendo a palavra, fui vendo que eu estava totalmente errado. O que era simples, na verdade era um pouco mais complexo. E essa nova criatura, ela nos faz refletir. O que é uma nova criatura? É uma transformação, né? É algo que era de um tipo e foi regenerado, né? E eu falo de mim mesmo dessa forma, porque eu vi a minha vida, nos meus 20 e poucos anos, tratando de uma forma a minha vida da maneira que eu achava que era certo. Eu achava que era certo. Eu era uma criatura antiga, vamos colocar assim para melhor entender. Só que quando eu conheci o evangelho, quando eu decidi viver esse evangelho e entregar minha vida para Jesus, a palavra dele diz que aquele que não nascer de novo, né, não poderá ver o reino dos céus. E aqui se diz, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E quando você é uma nova criatura, você tem novos costumes, você tem novas práticas, né? E aonde que nós devemos alicerçar isso? Na palavra. A palavra nos ensina como que deve se ser essa nova criatura. O que ela deve renunciar, o que ela deve abandonar, o que ela deve agora trazer para perto de si, né? Então, uma nova criatura em Cristo, como está dizendo aqui, é uma criatura que não sente prazer em pecar, prazer em mentir, né? Antigamente nós vestíamos uma regatinha, não sei se o irmão Sidney tinha esse estilo, mas muitas vezes eu mesmo usava regata, né? Andava de qualquer jeito na rua. E isso era a antiga criatura, né? Mas uma nova criatura em Cristo, claro, abrange várias coisas que trazem essa identidade cristã.
Mas vamos colocar um exemplo prático aqui, a vestimenta, né? Muitas vezes a gente vê pessoas do mundo vestidas explícito. Parece que tá num, desculpa a palavra, mas num prostíbulo, num lugar onde se vende os corpos, prostituição, e está na rua, está explícito para criança ver, para pessoas que são casadas ver. Irmão Anderson, olha, é muito gratificante ouvir de um crente novo falando acerca desse assunto, porque não é nem doutrina, não é nem costume, não é nem, vamos dizer assim, que é uma identidade que serve a Deus, porque procura andar em pudor, andar com modéstia, andar com reverência, dizer para quem for olhar, olha, ele é diferente, ele não é igual a todo mundo. E é triste ver, irmão Anderson, a realidade, né? Como a gente tem frisado muito, que a gente tem que ser realista. A realidade não está no mundo lá fora. O que a Bíblia diz, irmão Anderson? Que o mundo já no maligno. É triste, irmão Anderson, saber a realidade dentro das igrejas. E eu não trago aqui placa, denominação, não. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E é triste ver, irmão, que as pessoas hoje não têm maturidade, não conseguem bater no peito e assumir os seus erros. Não. Ela quer viver errado e quer que os outros vivam também. Às vezes quer negociar, né, irmão? Negociar uma coisa com Jesus. Eu vou te dar um exemplo aqui, nem nós, irmãos, estamos pregando aqui, falando sobre isso, e daqui uns dias uma pessoa vê a gente de regate sem camisa na rua. Não, hipócrita. Exatamente, é a hipocrisia de muitos, né? E eu tenho visto, irmão, eu vou te dar exemplos, é triste ver isso, irmão. Eu vejo pessoas com nome, pessoas com cargos ministeriais hoje na igreja, formados muitas vezes em teologias, né? Estudados, mas como disse ali, eu até trouxe na rádio esses dias, né? Que Eclesiastes 12, o versículo final lá vai dizer que o muito estudar, não há limites para fazer livros, mas o muito estudar enfado é da carne. O que eu entendo com isso? É dentro do que o mundo está falando. Nada a ver, nada de regata, de calçãozinho, sem camisa, nada a ver. Não, tem tudo a ver, irmão, que a identidade. E o cristão e o mundano que está te olhando e dizendo assim, mas ele é crente, o mundano prega para esse tipo de crente. Mas ele é crente, não podia andar assim. Nada a ver. Não, tem tudo a ver. Eu digo assim, o que adianta muito ter teologia, ser formados, mas a palavra que é genuína, a palavra de Deus que não faz curva, não tem curvatura, não pende para a direita, daqui a pouco pende para a esquerda, não. A pessoa que tem a palavra de Deus na vida e no coração e quer viver uma identidade de Cristo, ela é firme no seu posicionamento. Ela diz, isso é errado, ponto e acabou. Mesmo que se ela esteja fazendo essas coisas que nós estamos dando aqui como exemplo, né? Ela tem que ter a maturidade de dizer, não, realmente eu não venci ainda. Tudo bem, mas tomou um posicionamento. A gente falava no vídeo anterior sobre a academia. Me diga onde é que está o pudor dessa pessoa, onde é que está a reverência ao nosso Deus dentro de uma academia. Mas eu vou ali para me exercitar. Não, bota um abrigo, uma roupa de crente e corre lá num canto sozinho. Se santifica até numa corrida aí, ó. Hein, irmão, e falando sobre isso, sobre essas práticas, né, que as pessoas muito fazem, mas se dizem, nós vamos falar de pessoas que são crentes, que se dizem crentes, que se dizem estar com Cristo, mas as coisas velhas provavelmente não passaram, então, como a própria palavra diz, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então quer dizer que não conseguiu abandonar as coisas velhas, não é então de fato um Cristo. Não, e aí tu sabe o que vão nos julgar, irmãos, por falar esse tipo de coisa, esse tipo de assunto? É sem amor,
Ah, não tem piedade. Ai, não tem misericórdia. Ai, não usa de mansidão. Ai, não entende que pode ser um momento da pessoa. Ah, não entende o pai de família. Por isso que nós estamos falando esse tipo de coisa aqui. Porque nós entendemos que está errado e precisa ser mudado. E a Bíblia é clara. A Bíblia ela não faz acepção de pessoa, mas ela é a verdade. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer que irmão, eu vejo muitos dizer assim, ó, mas não precisa falar dessa maneira, né? Não fala diretamente para as pessoas que estão errado. Prega a palavra e deixa que o Espírito convence. Ah, tá bem, eu vou pregar para ET então. Se eu não pregar para o meu irmão, se eu não pregar para o meu amigo, eu acredito, irmãos, que quem ama de verdade prega, fala. O próprio Jesus disse, né? Ide pregar a toda criatura. Ele não disse ide pregar pro vento. Não. Ele determinou para quem que deveria ser pregado, né? E hoje, infelizmente, a gente vê pessoas aí, ó, que não me levem a mal. Eu tô procurando me formar numa teologia, tô procurando estudar. E eu falo a realidade das coisas, né? Eu falo a realidade que acontece no nosso dia a dia. E essa é a ideia de pregar. É falar o teu dia a dia. Ó, hoje não foi fácil, hoje foi difícil. Mas no meio da dificuldade, no meio daquilo que foi difícil, eu continuo sendo crente. Eu continuo sendo cristão. Eu continuo servindo a Deus. E aí tu vê hoje, por exemplo... pessoas têm texto para tudo na vida, mas a realidade dela, qual é que é? Jesus veio para mostrar uma identidade, mas uma identidade real, né? Uma identidade real, por exemplo, ele chegou e julgou aquela mulher no poço, dizendo, olha, vai lá e chama teu marido. E Jesus ainda diz, porque o que tu tá não é teu, né? Mas ela saiu dali depois sendo uma missionária, pregando, anunciando Cristo. Mas Jesus falou a realidade para ela. Que hoje, muitas vezes, se nós falarmos isso para alguém, a gente pode até ser preso, né? A gente pode até responder processo em falar algo assim, mas que nem o irmão tava falando. Por que não prega mais amor? Mas, cara, eu prefiro ser rude, falar algo que vá doer na pessoa, mas que confronte ela e ela realmente busque uma transformação e não... E aí tu vê assim, ó, sobre ensinadores, aí tu vê que pessoas ensinando aquilo que agrada a pessoa. Não, vai desagradar, não, vai ser oposto. Nova criatura e as coisas velhas já passaram, e esse tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, aquilo que eu cometia lá no passado, como ali vai dizer, ó, as coisas velhas já ficaram para trás. Se tudo se fez novo na minha vida, né, eu acredito, né, que tem coisas que muitos cristãos estão fazendo hoje que não convém a Cristo. Não convém a um cristão. E sabe, irmão, o pior não é isso. O pior é que se dizem crentes, se dizem buscadores de Deus. Mas quando a gente se denomina filhos de Deus, a gente tem que fazer aquilo que agrada o nosso Deus, né? E nós vemos as pessoas indo à igreja, dobrando o joelho no templo de Deus, e lá fora elas já não são mais aquilo que se mostram dentro do templo, né? São que nem nós falamos no outro vídeo, é crente somente das 19 às 21. Saiu disso, é uma pessoa que parece que realmente não se transformou em Cristo. E outra, a gente vai ver assim, ó, uma coisa que me deixa triste muitas das vezes é pessoas que concordam comigo e contigo, que concordam com aquilo que nós estamos falando aqui, mas chega na prática e diz assim, não julgue, olha, cuidado, que contigo pode acontecer. Irmãos, a gente está aqui procurando uma santidade, procurando, né, falar do amor de Jesus, mas falar da verdade, falar que ele também é justiça. A gente pode mostrar aqui uma rosa, mas dizer, cuidado, pode ter espinho, né? Então a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar uma realidade que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E tentar alertar as pessoas que o evangelho é o que nós estamos falando. E aí eu fico vendo, irmão Anderson, às vezes, isso que me entristece muitas vezes.
Pessoas que do nosso rol, às vezes, que conversam, falam o mesmo assunto, a mesma linguagem, mas daqui a pouco tu não vê uma firmeza, né? Daqui a pouco pende para aquele que está, de repente, totalmente errado, e aí pende, não posso falar porque, né, o meu telhado é de vidro, o teu também é de vidro. Não, irmão, Deus te chamou para tu ter uma postura, ter uma identidade. Ó, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas a minha identidade, o meu caráter é procurar ser melhor cada dia na presença de Deus. Tu vai ver, ó, hoje mesmo, né, nós estávamos conversando ali antes de fazer aqui, ó, antes de iniciarmos aqui, ó, né, um dia cansativo, a gente trabalhou, a gente, né, fez a correria do dia a dia como qualquer um outro. E aí a gente vê assim, ó, né, eu não sei o irmão, mas eu creio que muita gente é assim, né, acorda pela manhã, já pensa em Deus, tá no serviço pensando em Deus, chega do trabalho meditando em Deus, vai dormir meditando em Deus. Então a gente é cristocêntrico. A gente está toda hora falando da palavra, toda hora escutando um hino, falando de Jesus, procurando o certo. Então aquela pessoa que uma hora defende o certo, outra hora defende o errado, não tem identidade. E, irmão, é bom salientar isso, porque muitas vezes as pessoas, o que mais a gente acaba escutando é aquilo, né? Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu faço o que eu quiser e eu me entendo com Deus, né? Mas deixa eu ver uma coisa aqui, lá em 1 Pedro 2,9, até a gente estava comentando sobre isso. 1 Pedro 2,9, até anotei, que diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto me chama muito a atenção a questão do o povo adquirido, irmão. Esse povo adquirido, para muitos entendem, é simples entender o que é uma aquisição, né? Mas quando se trata das coisas de Deus é bem mais complexo e demonstra muito mais o amor de Deus conosco. Para tu ver, todos nós somos criação de Deus. Somos propriedades dele, desde o início dos tempos. E passando os tempos, nós pecamos e nos afastamos, né? Como diz lá em Romanos, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, não há um que não tenha pecado. E o amor de Deus foi tão grande, né? Que ele veio, né? Cristo Jesus veio e derramou esse sangue. E nos comprou, já éramos dele. Mas nos afastamos e ele foi lá e nos comprou. Então nós somos propriedade, povo adquirido por ele, por Jesus. E as pessoas dizem, não, eu sou dona do meu nariz, eu posso me prostituir, eu posso fazer isso, fazer aquilo, eu sou livre, o teu Deus não deu livre-arbítrio. Só que vocês estão muito enganados sobre o livre-arbítrio. Liberdade não quer dizer a mesma coisa que libertinagem. São coisas totalmente diferentes. Quando tu se diz que é livre, é quando tu está realmente livre das coisas deste mundo. Você que segue a Cristo, que diz seguir a Cristo, primeiramente você tem que entender o que é a liberdade que Cristo comprou para você, porque nós estávamos na mão de quê? Do pecado. Cristo veio, deu seu sangue inocente, um sangue santo por ti, por mim, por todos nós. E Paulo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o meu eu é sepultado, como dizem Romanos, é sepultado com Cristo. Não tem meio termo, aliás, não tem meio termo. Não, e aí tu vai ver assim, ó, Tiago é mais profundo ainda, ele diz assim, ó, como pode uma água salgada, uma doce sair da mesma fonte? Então, irmão, acredito que nós vivemos um tempo que falta pessoas, falta jovens que tenham coragem, ousadia da palavra em dizer a esse mundo aí pecaminoso, a esses crentes que estão trocando a identidade que Jesus os deu por uma identidade mesclada. Por exemplo, eu não sou hipócrita. Eu já acreditei na minha inocência, no início da minha fé, que não era errado futebol, que não era errado uma academia, que não era errado... achava, não é para tanto, até começar a ler a escritura mais e mais, e entender que ou tu é de Cristo ou tu não é. Ou tu é tirado do mundo para servir a Jesus, ou tu não é. Por isso que eu digo, nem todas, veja bem, nem todas as religiões levam a Deus.
Ah, mas a minha vida mando eu, como diz o irmão. Tudo bem, Jesus, Deus é educadíssimo. Ele não arruma coração, ele bate na porta. Se você entrar e permitir que ele entre, o que a Bíblia diz, né? Ele vai cear contigo. Ele vai se unir a ti. Ele vai dizer, olha, agora sim, agora tu não é bastardo, tu é filho. E o filho tem direito à herança. O filho lá tem aquela parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele sai da casa, ele vai, vive a sua vida regaladamente, faz o que quer da vida, né? Até cair em si e retrocede. Deus está sempre com os braços abertos, Jesus também. Mas tu tem que dar ouvido à palavra. E hoje a gente vê muita pessoa aí, ó, morrendo sem Jesus. É verdade. E E eu vejo muita gente perdida, irmão, não sabendo. Nós estamos falando sobre identidade. E aí às vezes as pessoas dizem, tá, mas eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço, aonde que eu vou. A Bíblia, a palavra, Jesus disse, examinem as escrituras, porque delas de mim testificam. Então como é que eu faço para ter uma identidade cristã? Para a palavra. A palavra é o fundamento principal para alguém que quer buscar realmente Cristo e viver de acordo com isso. Tu não pode querer sair, ir à igreja numa santa ceia só e pronto. Ah, eu tô salvo, Cristo tá em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Cara, nós de fato somos templos do Espírito Santo. E como isso aqui é um templo, algo habita aqui, a gente tem que alimentar isso aqui com algo que seja bom e agradável para aquele que vai habitar. Né? E a gente pensa assim, com o que tu tem alimentado o teu corpo ultimamente? O teu espírito? Que nem o irmão falou, vai jogar futebol, vai andar na praça sem camisa, vai... Ah, mas eu gosto de cuidar da minha saúde. Não, tranquilo, mas tu não precisa tá totalmente despido, tá, né? É bem dizer, se prostituindo pelo mundo. A palavra é essa, não tem outra. Ah, esses caras aí vão estudar mais, vão meditar mais, né? Pra falar as coisas. A questão é que tem muitos estudados aí passando a mão no pecado, encobertando o erro. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, ó, vai parar para analisar mesmo. Faz falta aquela. Por exemplo, tu não vai corrigir um filho pela metade. Ou tu diz pro teu filho, ó, isso aqui é errado. Tu não diz, não, quem sabe, talvez, não, é errado, é certo. Né? E aí tu vai ver Jesus dizendo assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. E vai ter uma versão, acho que se não me engano é em Marcos ou em Lucas, que vai dizer, cada dia, todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Não é de vez em quando. É uma renúncia constante. Tu tem que estar. É que nem eu vejo o meu pastor falando na igreja. É um conjunto. É Bíblia e oração. Tem que andar junto os dois, né? Por aí, assim, ó, tu lendo a Bíblia e orando é que nem a asa do pombo. Qual que é a mais importante para voar da pomba? Não há. Tem que andar assim, ó. E aí tu tendo equilibrando isso, tu consegue uma renúncia diária, tu consegue discernir, ó, isso aí não vai dar certo. Isso porque tem pessoas que não tem um cerne, irmão. Qualquer coisinha já tá querendo desviar, qualquer coisinha já tá querendo ir para um lado, para o outro, entende? E isso aí acaba derrubando muita assim, gente. A gente sabe que muita água passa embaixo da ponte. Então a gente procura viver uma identidade de Cristo. A gente vê assim, ó, que tem coisas que é como o irmão falou, é tu e Deus. Mas tu precisa entender que ou tu procura agradar a Deus ou tu procura agradar o outro lado, não tem meio termo. Hoje a gente vê muito isso assim, ó. Eu não sou um crente radical, então tu é um crente mundano. Não tô dizendo que radical, é aquilo que, então eu tenho que abrir mão da minha vida. Praticamente a tua vida errônea, aquilo que tu cometia de errado, tem que abrir mão mesmo. Mas, irmão, só pra acrescentar o que tu tá falando, eu vejo muitas pessoas falar isso. Então tu vai abdicar de viver, porque agora segue a Cristo. Mas quando tu nasce verdadeiramente, Cristo tá em ti, tu tem prazer em viver desta forma.
né? Essa forma que Cristo fala, não é um tu peso, tem, é uma não, alegria. é uma alegria, é um prazer, né? E tu vê assim, ó, agora me lembrei de novo que eu tava pensando aqui e acabei fugindo do assunto. O crente muitas vezes ele brinca de cristão, mas tu vê a religião contrária é brincar com as coisas. Eles não brincam em serviço. Tu vê, por exemplo, como a juventude hoje tem sido atacada. Vou dar um exemplo da juventude, né? Tem gente que senta o sarrafo no jovem, mas só que ele está sendo mal instruído. Ele está sendo mal ensinado. O pastor hoje não quer chamar atenção porque vai perder o jovem. Pregue, fale a verdade para ele. Diga para ele que, olha, né, eu estava vendo num estudo que a inocência, se não me falha a memória, é de 13 a 14 anos. A partir dali, as tuas obras serão pesadas e medidas. Então, tem idade para ser salvo? Hoje tu vê um jovem com 18, 19 anos, não tem compromisso nenhum. Não tem com o pai, muitos, né? Não vou generalizar, que tem ainda jovens pensa, tem jovem que serve a Deus, tem jovem que é uma maravilha a gente ver. Mas a maioria não. A maioria hoje, a garota tá igual ao mundo. E aí vem para um culto de jovens ali, presta seu culto, vai embora, mas na escola é que nem a mundana, na faculdade é igual ao mundo, né? E o pai... 1 João 3,6 diz: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Isso fala muito. Se tu de fato conhece a Cristo e viu a Cristo realmente, tu não vive na prática do pecado. Tu não vive sendo o crente das 7 das 21 e das 21 vai pro barzinho tomar uma cerveja. Ah, não dá nada, não vou me embriagar, é só uma cervejinha. Eu vejo muita... Cara, eu digo pra vocês, já vi muito disso, né? Aquele crente que, não, final de ano eu posso, vou tirar férias agora do trabalho, vou ficar mais light, vou poder tomar minha cerveja. Não, não é assim. Não tem... As pessoas querem negociar, irmão. Elas querem negociar. Elas vão lá, dão um dízimo, fazem uma oração, cantam um louvor e pronto. Não, Deus, eu fiz a minha parte. Agora deixa eu viver da forma que eu gosto também, porque eu já fiz por ti. As pessoas querem negociar, elas querem fazer de qualquer jeito, elas não querem viver de fato. Elas não se transformaram, não nasceram de novo. São só de aparência, são cristãos de aparência, entendeu? Pra dizer, lá, vai no culto os domingos. Tá, mas e aí? E o teu segredo no quarto? E aí vale a pena ressaltar também, ó, chamar a atenção, como eu chamei a atenção do jovem, vale a pena também chamar a atenção daquele que a Bíblia diz que seriam os instrutores dos jovens, né? As irmãzinhas do cabelinho branco, né? Os irmãos que têm experiências com Deus, hoje parece que vivem de um passado, né? Eu costumo dizer que como eu queria ter conhecido a igreja que me contam há anos atrás, né? E eu não pude experimentar dessa igreja que falam que paralítico deixava a cadeira de roda na igreja, né? E o Jesus é o mesmo, né, irmão? A pessoa entrava viciada, saia liberta. Hoje ainda a gente vê isso. Eu não estou dizendo que a gente não vê, a gente ainda vê, mas é com menos frequência, muito menos. Por exemplo, aí tu vê o culto de ensino, muitas vezes é trocado por luzinhas, estética da igreja. Vamos fazer isso. Não, vamos cobrar mais. Não, nada a ver, a vestimenta a gente não cobra mais, né? Já viu pensar isso? A gente não está pensando isso, a gente vai para a palavra, para a escritura, para a palavra, onde Gálatas condena certas coisas, onde diz que os tais não herdarão o reino. Então ali tem as obras da carne. Tem gente que tenta justificar o nada a ver, o que é muito pesado. Então vai ler Gálatas ali, ó, né? Como a gente estava citando, o irmão citou da roupa mesmo. Aquilo que está na lascívia, os tais não herdarão o reino. E aí? Nós podemos deixar claro, irmãos, que a pessoa pode beber, ela pode fumar, ela pode se vestir da maneira que ela quiser. Só que ela não pode querer estar junto de Deus, porque o próprio Deus é santo, santo 3 vezes. E como que uma pessoa que está tomada por doutrinas mundanas vai querer ver aos céus? Aí vai chegar no dia lá, ó, Cristo vai vir na sua eterna glória, aí a pessoa vai dizer, mas, né,
Essa palavra ela me chama muito atenção, ela me chama muito atenção. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Por quê? As pessoas não vão entender, mas a palavra já tá dizendo, ó, vigia, olha o que tu tá fazendo, examine a si mesmo. Paulo diz, né? Examine o homem a si mesmo. E as pessoas não estão, elas estão pela aparência, elas querem botar uma roupa bacana, elas querem ir no culto, elas querem louvar, e saindo dali elas estão lá, elas estão xingando, elas estão se prostituindo, elas estão indo à academia, elas estão, né, que nem tu falou, o jovem é muito importante, porque o jovem é algo que está sempre sendo atacado pelo inimigo. Ainda mais nessas escolas com professores, que Deus, eu tenho orado muito para Deus levantar professores cristãos, né, para ir às escolas, dar as aulas, porque o que nós mais vemos, eu tenho uma história, o meu professor de filosofia uma vez disse assim, ó, quando eu estudava: você sabe que quando vocês oram para Deus e bem para vocês irem bem numa prova, na verdade Deus não fez nada. Foram vocês que estudaram e fizeram. Deus não vocês podem até orar, mas Deus não interfere nisso, né? Ele não interfere nisso. Deus não tem poder sobre nós aqui na Terra. E esses tempos eu tava pensando isso, caramba, tu vê, né? A ideologia que ele tava querendo colocar nos alunos. E tu acha que agora não é maior ainda o ataque, irmão? Nas escolas? Os jovens são muito atacados, cara. E aí que entra o ancião, o mais velho. Pega o jovem, sacode, né? Sacode, claro, com respeito, com cuidado, mas seja rude. Seja rude e doa quem doer. Fala o que tem que falar alicerçado na Bíblia. Senão essas ideologias aí do mundanas vão destruir todos os jovens. Vai ter jovem achando que é legal casar com homem, é legal mulher casar com mulher, é tudo normal, pode tudo. E aí vai acabar que vai ficar uma desgraça. A própria palavra diz: ai de vocês, porque se Sidom, né, me falhou agora a palavra aqui, o nome da cidade, Sodoma. Se Sodoma se tivesse visto isso, eles teriam se arrependido, né? Deus terá mais piedade deles do que de vocês, que seríamos nós, a nossa geração agora, né? Porque deixa que o diabo leve as nossas crianças, leve os nossos adolescentes para esse mundo totalmente pecaminoso. Não, e aí, pá, olha que palavra essa tua, mano, ó, porque tu vai analisar, e outra, a gente fala muito aqui, ó, pra crente, né? O mundano a gente prega, diz que mostra Jesus. Eu costumo dizer assim, ó, é uma frase que eu tenho que muitos não gostam. Pro ímpio lá de fora, a gente prega o evangelho, o amor, né? Que Deus é amor, né? A gente traz ele para dentro da igreja, cuida dele, ensina a palavra, que ele possa entender. Mas pro que tá ali dentro, a gente prega a perdição. A gente prega o que há de vir, o que acontece quando nós paramos, como nós falamos no texto anterior, dizendo de Asaf, né? Quando a crente que olha para o lado de fora, né? Então, para crente a gente prega isso, rapaz, não olha para o lado de fora, hein? No versículo 17, tu vai ver o fim deles. E aí, para aqueles que estão de fora, a gente diz assim, ó, olha, vem ver o nosso fim aqui. Vem experimentar dessa glória, como o irmão Andres falou. Para nós é alegria morrer o nosso eu. Para nós é gratificante confessar Jesus como Salvador. Mas o irmão Andres falou que é uma grande realidade. E para os meninos, para os jovens, para as meninas e jovens da igreja, né? Para a igreja pensar um pouquinho, peraí, realmente, né? Eu sou um pai, como é que eu tenho olhado para o meu filho? Como é que eu tenho olhado para minha filha? Será que é eu mesmo que pago a mensalidade da academia para o meu filho cristão ir? Será que isso está correto? Será que a gente tem que dizer e aceitar que isso é correto? Será que é eu mesmo que pago a mensalidade para minha filha? Pode ver, Mônico. Quem é que compra roupa para a filha andar estilo mundo aí? Se às vezes a garota tem 15, 16 anos, é o próprio pai e a mãe. O pai, a mãe, os avós. E às vezes eles confessam Jesus lá na igreja, são bênção. Não tô aqui falando contra, tô falando na realidade. Não, o irmão não tem amor sobre as pessoas. Não tenho, por isso que eu falo. E, irmão, antes para nós encerrar, eu quero deixar aqui, muito lindo a tua palavra, mano.
Que Deus siga te usando como tem te usado. Quero ler e encerrar o versículo, irmãos. Quem tem identidade de Cristo é aqui, ó. Assim que se alguém está em Cristo, você é nova criatura. Você assumiu uma identidade. Deus te deu essa identidade com a postura, né, formado em Cristo. As pessoas lá de fora vão olhar e ver uma diferença em você. Você tem essa identidade, né? E você não pensa mais nas coisas velhas. Já passaram. Isso aí já passou, esquece. Não sente prazer em praticar as coisas velhas, né? Não sente vontade em voltar para lá, né? Se renove do espírito, como diz a escritura, né? E eis que tudo se fez novo. Esse novo, eu acredito que é o que Jesus tem para nós. Esse novo que a gente está vivendo hoje são experiências. Por exemplo, a gente estava aqui citando sobre o pai. Que tal se o pai, em vez de, né, como a gente deu o exemplo da academia, em vez de pagar uma mensalidade para ele, não dizer assim, não, filho, eu não vou porque o ambiente que tu vai estar lá não condiz com a escritura, né? Vem aqui, o pai vai te contar umas histórias da Bíblia, vai te contar umas histórias que, né, de Jesus, né? Não deixar o jovem cair numa vaidade que tá aí, ó. E aí acho que tá agradando a Deus. Ah, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus não é açougueiro. A intenção, se a intenção é boa, o restante vai fluir naturalmente. Não adianta eu ter intenção, mas a minha ação ser negativa da minha intenção. Por exemplo, não adianta, eu doei um dinheiro aqui, mas é para mim aparecer. Não adiantou. Agora, se eu dou no secreto ali, ó, entrego a Deus a glória e a honra, eu serei recompensado. Então, essa inversão de valores que a gente está falando aqui sobre identidade, que ela tem que cair essa máscara, essa inversão de valores. Nós, como cristãos, irmão Anderson, temos que ter atitude, postura de dizer, isso não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus. Pode ver, vamos dar um exemplo. Se um jovem entrar aqui, ó, lá no YouTube, mandar uma mensagem, irmão, mas eu faço academia, não sei o que, e pra mim não tá errado. A gente vai seguir amando ele, vai seguir orando por ele, mas a gente tem que ter a postura, a naturalidade de dizer, com todo respeito, com toda educação, mas não sendo um frouxo, não sendo alguém que encoberta o erro. A gente também erra, falha, mas a gente aceita, reconhece os erros e tenta sempre melhorar. Irmão, nós estamos aqui para dizer isso, ó. É errado, é certo, pronto. A maior prova de amor que nós podemos ter para com as pessoas é isso que o irmão tá falando. É mostrar, cara, tá errado. Não há, tu acha que tá certo, mas tá errado. Tá errado, a palavra mostra. A própria palavra. Eu não sou isso que nós estamos tudo falando aqui, nada vem de nós. A gente não pensou, acordou no dia e disse assim, que legal, isso que vem na minha mente, eu vou falar. Não, tá tudo na palavra, tá tudo na Bíblia aqui, ó. Se você adquirir uma Bíblia, você vai abrir exatamente onde a gente fala os versículos e vai estar escrito a mesma coisa. Não é pensamento próprio, não é heresia, não é. É a palavra que fala conosco. A palavra de Deus, é a palavra viva. Irmão Anderson, e tão bonito é tu ver quando uma pessoa tem uma identidade, tem uma postura. Eu vou dar um exemplo até no mundo aí, ó. A gente foi militar, não tinha lá uns caras que tu olhava assim, a gente respeitava pela patente que ele possuía, mas não pelo caráter da pessoa que era. Exato. Né? Tinha gente lá que a gente não dava vontade nem de prestar uma continência, porque era vamos usar um termo, era um lixão. Mas a patente dele, ele chegava, mostrava a divisa assim, a gente tinha que acatar. Mas agora tinha pessoas lá que uma humildade, uma simplicidade, que a divisa não precisava nem falar por si só. Nós respeitávamos ele não pela divisa, mas pela pessoa que ele era. Pelo caráter, a pessoa, a identidade que aquela pessoa tinha, né? Então assim a gente vai trazer para o mundo espiritual, né? É tão lindo quando um jovem, né, se posiciona, né? Se posiciona e diz, não, eu não aceito isso aqui, ó. Eu não concordo com isso. Pode estar 1000 jovens fazendo uma coisa que está errado. Você pode ser aquele que diga que não está certo, não está errado. Aquilo não é certo.
né? E quem procura viver a palavra, a escritura, entende isso. Né? Entende isso. E outra, quem diz que vou para a igreja, eu perdi a vida. Não, aí que tu vai achar. A Bíblia diz aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Irmão, para mim finalizar, que eu acho que o nosso tempo já está se encerrando, eu gostaria só de dizer o seguinte: vamos abrir o olho. De fato, vamos abrir o olho. Eu tenho escutado muito isso ultimamente, porque agora a maioria das coisas que eu falo e faço são para Cristo. É para Ele, né? Agora no Natal passado, não bebi, não saí para festa. E muitos falam, não, tu tem que abrir o olho, a vida não é isso. Mas, infelizmente ou felizmente, eu tô na vida real. E a gente tem que falar isso, irmão, para as pessoas abrirem o olho. É o que eu digo, eu deixo minhas palavras finais. Vamos abrir o olho. Vamos dar ouvidos àquele crente que vocês tanto chamam de chato, aquele que te convida para ir a um culto, né? Não colocando placa de igreja, mas o templo do Senhor é maravilhoso, tá? Ali você tem grandes experiências, você vê pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus. Reserve um pouco do seu tempo para entender um pouco mais sobre as coisas de Deus. Eu vejo muitas pessoas falar mal, falar contra, mas não conhece, não sabe o que é Êxodo, não sabe onde está escrito Deus fez os céus e a terra, não sabe. Mas enche o peito para falar mal de Cristo. Então abre o olho, abre os ouvidos e escute a palavra. Nossa grande alegria aqui neste canal é poder atingir uma pessoa, que seja uma, mas que essa uma dê crédito, como o próprio irmão Sidney fala. Se ela der crédito, glória a Deus. Isso aqui é para Deus, isso aqui é para tentar aproximar as pessoas de Cristo. Então abra um olho, abra os ouvidos e escute aqueles que vos falam. Porque pode ser duro, a palavra ela machuca o ímpio. Mas é assim que a gente exerce o amor. É falando a palavra dura, porque essa palavra é que vai te salvar. E se ela não te salvar, ela vai te condenar. A própria palavra diz isso. E eu pego uma palavra que tu falou aí, ó, a Bíblia machuca o ímpio, mas corrige aquele que é filho de Deus. E ela quer transformar o ímpio em filho de Deus. Né? Como diz a Escritura, ele nos amou primeiro. Antes que quando nós dissemos assim, eu amo Jesus, mas ele nos amou primeiro. O texto central da Bíblia é João 3,16, né, se eu me falo a memória, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós encerramos, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela vida do irmão Andes que ministrou aos nossos corações. Nós ministramos, né? Nós ministramos. E graças a Deus por isso e até a próxima, até o próximo vídeo. Deus fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fechou.